E eu bato muito na tecla com os meus alunos, professor, que hoje em dia, o que tem de empresas que vão ser autuadas, que vão ter penalizações e que vão ter que se defender por cruzamento de informações, por malhas fiscais, e sendo acusada de fatos que não aconteceram. Um exemplo que eu gosto muito de dar é a respeito de omissões de entradas e omissões de saídas. Tem muitas empresas comerciais que vão ter problemas de omissões de entradas e omissões de saídas, mesmo sem ter comprado nada sem nota e mesmo sem ter vendido nada sem nota. Somente por problemas na gestão do estoque, no cadastro de produtos, na informação de um fator de conversão, de uma unidade de medida. Então, substanciar a defesa, substanciar ali a própria esse processo litigioso com essas provas, uma espécie ainda não especificamente, mas uma espécie de uma perícia tributária para poder garantir que aquelas informações que estão sendo apontadas pelo fisco como incorretas, na verdade, foram interpretadas de forma indevida, elas precisam, obviamente, de todo um trabalho minucioso, técnico, que precisa ser desenvolvido. Mas, professor, Felipe, só pegando pode ficar à vontade, fica à isso vontade. que você falou, existe um princípio, em regra, aplicado ao processo administrativo tributário, chamado princípio da verdade material. Então, onde você tem que provar aquilo que aconteceu. Se houve um erro na empresa, na classificação, imagina, vou dar um exemplo. Imagina a empresa comprou uma caixa de lápis e botou 1. E ela vendeu aquela caixa, tinha, sei lá, 10 lápis e botou, saiu 10. O pessoal vai dar uma missão de entrada de 9 aí nesse exemplo, né, rasteiro que a gente está dando. Mas se você comprovar que você escritou uma caixa, 10 lápis unidade, não importa como está escriturado, importa é a verdade do que ocorreu. E isso é importante, né? Esses elementos são importantes em todas as esferas. Né? Por exemplo, na Receita Federal, trabalha-se muito com isso. Se você dá elementos lá no CARF para que haja uma perícia, não precisa fazer a perícia completa, porque às vezes são números absurdos, né? Dependendo da operação. Imagina uma grande rede de supermercado, para aquele tempo que você tem ali, em regra, 30 dias, para fazer impugnação do seu auto de infração, você não consegue, humanamente possível. Mas se você pega alguns dados que dêem indício de que aquela operação realmente foi, aquela autuação foi feita de forma errônea, porque houve um equívoco de escrituração, que é perceptível através da perícia, levanta a bola isso para a perícia. Agora dá elementos para que possa ser autorizado. Né? É interessante, eu estava analisando aqui ontem, você falou exatamente o caso que nós estávamos analisando aqui ontem, professor, onde o princípio da verdade material é exatamente a base fundamental do que nós vamos tentar comprovar. Para você ter uma ideia, foi uma operação interestadual, onde foi cobrado uma pauta fiscal na fronteira. Só que, pela quantidade que foi cobrada, não cabe nem 10 caminhões, porque veio a unidade de medida errada, o fiscal simplesmente cobrou, só que se eu pegar a quantidade em que ele cobrou, se eu trouxesse 10 caminhões ainda não dava. Imagine num só. Então, hoje está sendo cobrado esse tributo em cima dessa base que com certeza foi equivocada, e a gente não consegue resolver porque o fornecedor ele está inapto lá para fazer uma carta de correção, para fazer uma modificação na operação, e o contribuinte ficou com um problema para ele aqui. Então, nós estamos agora trabalhando para propor uma resolução. Mas, professor, a conversa está muito tranquila, mas eu queria levar você para um assunto mais polêmico aqui. Eu queria que você abordasse um pouco essa questão desse limite de alçada de R$ 1.000, que está sendo aí um assunto que a gente tem sido bastante contra, né? Mas como é que você vê aí isso? Meu amigo, vamos lá. E me permita para dizer um dos bastidores meu e seu aqui também nessa luta. Né? A gente percebeu, meus amigos aí que estão nos acompanhando, né? Não só nós, vários outros colegas, né? Perceberam isso, grandes advogados do Brasil como todo percebeu, e eu e o professor Felipe decidimos ir em loco tentar ver o que estava acontecendo. Na lei, lembra que eu falei do voto de qualidade, que votou, né, que o presidente do contencioso administrativo da Receita Federal vai dar 2 votos e teria um peso duplo? Não obrigatoriamente isso seria danoso, porque vai que ele vota a favor do contribuinte, então são 2 votos a favor do contribuinte. Ah, Milton, mas isso é mais difícil. É mais difícil, mais difícil. Mas imagina a complexidade de um caso para poder dar empate da 4-4, por exemplo, no contencioso, tem que ser um caso realmente muito complexo. Porque se é uma autuação
de fato improcedente, a probabilidade é grande de êxito. Inclusive, vou dar uma informação aqui, meus amigos e amigas, que talvez muitos não saibam, é capaz de a sua tese ser ganha na esfera administrativa, eu já vi várias no contencioso, e a sua tese não ser vitoriosa, por exemplo, no nível de STJ. Ou seja, é muito mais fácil você ter êxito no contencioso administrativo, no CARF, na Câmara Superior, por exemplo, do que no próprio Poder Judiciário. Então, a vertente desse voto de qualidade nem sempre é desfavorável ao contribuinte. Ponto. Aí eu faço uma deixa, isso era o que estava nessa lei. E todo mundo ficou chamado a atenção para isso. E aí eu trago uma expressão, mais outra expressão que a gente usa, dizer, a tartaruga não sobe em árvore, né? Não sobe em posto. Se ela está lá, é porque alguém colocou. No meio dessa mesma legislação, que todo mundo estava discutindo voto de qualidade, tinha uma aberturazinha lá, criando um limite para que os recursos dentro da esfera federal, o recurso administrativo depois da TRJ, que é o primeiro órgão de instância, são compostos por 3 julgadores, né? No contencioso administrativo, na primeira instância, 3 auditores. E aí, para você recorrer, antigamente não tinha no limite, depois passou a ter limite de salários mínimos, agora são 1.000 salários mínimos. 1.000. Eu não falei 100, eu falei 1.000 salários mínimos. Imagina que você tem uma autuação de 800 mil reais. Você não consegue levar ao CAF. Porque o limite de 1.000 salários mínimos dá aproximadamente 1.300.000 reais, um pouco mais. Imagina a pessoa física. Você que tem um cliente médico. Você tem um cliente médico. O cara sofre uma autuação, pessoa física, de 700 mil reais. Não vai conseguir pagar isso. Nem vai ter direito a recorrer. Imagina uma empresa está fazendo um cruzamento de dados de perda de compra, né? Vamos utilizar, você faz vários. Um de 200 mil, 300 mil, 500 mil. E vai sofrendo várias autuações. Várias autuações. Nenhum vai chegar a 1.300.000 reais para você ter direito a recorrer. São vários de 500 que ultrapassam esse valor. E nenhum você vai ter direito a recorrer. Até a Márcia está nos colocando, eu acredito que o voto de qualidade dificilmente será favorável ao contribuinte, mas muitas vezes a gente não chega nem a ter o voto de qualidade lá no CAF. É só um bastidor para vocês entenderem que, embora o voto de qualidade possa ser prejudicial ao contribuinte, muito pior, o que eles colocaram e passou sem ter discussão lá no Congresso foi essa limitação, porque nem direito, a possibilidade de ver o voto de qualidade, a gente vai ter isso. Eu fui lá com o professor Felipe, a gente conversou com vários congressistas, que alguns não sabiam nem que isso estava sendo colocado em pauta. Então, imagina essa nossa limitação de recursos. Imagina você ter esse cliente, imagina isso. A compensação, eles não vão fazer um auto, não vão juntar várias compensações e fazer um auto de 1.800.000, que aí você teria direito a recolher. Vão fazer várias de 500, várias de 300. Pessoa física, nem pensar. Então, esse é o grande gargalo, e isso passou, meus amigos, minhas amigas, mesmo com toda briga que o Conselho Federal de Contabilidade fez, apoiado pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, pela OAB também passou, e isso passou. Né? Passou goela abaixo. Eu estou chamando a atenção, porque isso pode cair na conta da gente, os profissionais que atuam na área. Então, a gente está indo por tudo ou nada na primeira instância. Agora, isso vai ser muito prejudicial, professor Felipe, para o próprio fisco. Porque se a gente leva uma matéria dessa com causa ganha no Poder Judiciário, quem vai pagar honorários é o fisco. Isso vai abarrotar o Poder Judiciário de ação, onde na esfera administrativa era resolvida. Eu entendo, Elson, que é inconstitucional. Nosso amigo perguntando, eu entendo, você está limitando o direito. Por isso que eu disse, a esfera administrativa não é uma benesse colocada para o Constituinte, é um direito. É um direito a ter seu ato revisto pelo Poder Administrativo, e aí você está vedando isso, criando. Claro que isso tem margem para a gente discutir, e muito possivelmente será discutido no Poder Judiciário. É isso, professor.